Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje a gente vai continuar falando sobre construção de cenas. Se você não viu a parte 1, o link está aqui embaixo na descrição. Bom, no primeiro vídeo a gente tratou basicamente do planejamento e do início das cenas. E agora a gente vai falar do que o autor deveria levar em consideração durante a realização das cenas e quando ele termina. Quanto a isso, uma das coisas básicas para o autor prestar atenção quando ele já escreveu alguma coisa da cena é se as informações colocadas ali estão claras para o leitor. Se uma pessoa que está de fora e não conhece a história vai conseguir compreender o que ele está escrevendo ali. Se o nível de informação e detalhes dispostos na cena não está escasso a ponto de deixar o leitor perdido. Ou ao contrário, se não tem informação e descrição demais que está deixando tudo redundante e que vai acabar entediando o leitor. Então é sempre legal tentar dosar esses elementos informativos e encontrar a medida certa. Uma outra questão para o autor levar em consideração enquanto ele está escrevendo a cena é se a tensão, se a curva dramática ali ela está no nível adequado ao restante da obra como um todo. Por exemplo, se o autor já deu tudo que ele tinha de si em termos de tensão, emoção e ação numa cena no meio do segundo ato, ele não vai ter mais o que apresentar dali para frente e o leitor não vai valorizar todo o restante da história porque, por comparação, todo o resto ficou chato demais. Então é sempre legal o autor visualizar a curva dramática como um todo para entender se naquele momento da cena ele precisa recuar ou empregar mais recursos para fazer a história avançar. Quando o autor passa da metade da cena, é o momento dele decidir se ele quer encerrar todos os assuntos que ele estava tratando ali mesmo ou se ele quer deixar alguma coisa em aberto para continuar num outro momento. Por exemplo, ele pode decidir deixar a resolução de um grande confronto entre o herói e um antagonista para ser resolvido numa outra cena. Ele pode simplesmente interromper a ação e passar para um momento de reflexão ou para o ponto de vista de um outro personagem e deixar o leitor se perguntando o que vai acontecer por alguns instantes, né? Esse suspense certamente contribui muito para manter o interesse do leitor. E quando o autor termina uma cena, é sempre bom pensar nas consequências dela para a história. Assim como o pintor, de vez em quando, ele se afasta do quadro para poder entender se as coisas estão indo conforme a intenção inicial, o autor também deveria se perguntar o que aquela cena que ele acabou de escrever fez com a história. Será que o personagem que ele escreveu fez ou disse alguma coisa que vai desdobrar em algo que ele não havia previsto? Será que seria interessante recalcular o rumo da história de acordo com alguma coisa mais interessante que surgiu? A gente sabe que durante a escrita nem tudo sai como o planejado previamente. Muitos personagens crescem de uma maneira que a gente não tinha pensado, ou ao contrário, alguma coisa que a gente achava que ia gerar um certo efeito acaba não acontecendo. É claro que muita coisa pode e deve ser corrigida só mais para frente no segundo tratamento, mas quanto mais consciência o autor tiver do caminho que ele está percorrendo com a escrita dele ao longo da história, mais ele vai tirar proveito do que ele está produzindo. E por último, com a cena feita e definida, resta ao autor pensar na transição entre uma e outra. Se o fluxo dos acontecimentos está seguindo com a harmonia, com o ritmo que ele planejou, se não tem nada muito corrido ou muito truncado. Então antes, como eu comparei a escrita com a pintura, agora eu estou pensando na edição de um filme. O diretor, quando ele acaba de filmar tudo, ele senta na sala de edição e aí ele vai pensar na disposição das cenas. Então de repente ele pode cortar uma cena em duas, acrescentar um elemento entre elas, ele pode trocar a ordem das cenas. Isso tudo para quê? Para manter a história fluindo dentro do ritmo que ela pede. Então com as cenas já escritas, é interessante pensar em novas formas de contar a história. Será que elas estão transmitindo corretamente a relação de tempo e espaço? Será que o leitor está entendendo? Muitas vezes, com um pequeno acréscimo ou com uma troca na disposição das cenas, o autor pode melhorar significativamente uma sequência que ele não estava considerando muito boa. Bom, esses são os conceitos e questões que eu levo em consideração quando eu estou construindo as minhas cenas e eu espero que eles sejam úteis para você também. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem o link para nossas redes sociais e o nosso site onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!